Analisamos o trabalho desta comissão com o advogado Pedro Trovão Rosário, a quem agradeço desde já a disponibilidade para estar connosco na CNN Portugal. Ora, esta comissão recolheu dados que apoiam a existência de sérias violações aos direitos humanos. Estes casos podem ser considerados crimes de guerra e contra a humanidade? Bom dia. Poderão ser considerados como tal. Há efetivamente evidências que constam dos elementos que são conhecidos, também daquilo que são, poderia dizer, as evidências que a comunicação social nos tem, de alguma forma, trazido ao longo deste tempo de conflito. Agora, a questão que se coloca de uma forma muito clara, e daí também logo a apreciação desta comissão, o enquadramento dos factos verificados pela Comissão, seja relativamente à sua própria autoria ou a responsabilidade pelos atos que foram cometidos. Depois, a sua adequação relativamente ao conjunto de normas que permitirão vir a apreciar a conduta desses autores e a puni-los pela prática dos mesmos, é algo que ainda demorará muito tempo para o podermos compreender na sua plenitude e, note, ainda agora quando referia, e muito bem, datas, prazos, momentos como outubro de 2022, a sessão do próximo ano, o que nos leva a uma questão grave de uma constante preocupação pela efetividade dos direitos humanos e a defesa que se pretenderia dentro deste quadro normativo. Quadro normativo que se desenvolve num plano internacional, mas também do direito interno dos diversos Estados. E aqui, efetivamente, por parte da Comissão, recordando que ela própria tinha sido designada no passado dia 12 de maio e só agora, gradualmente, esteve, recolheu, verificou, ou seja, é um processo ainda algo longo. E coloca-se ainda uma outra questão. Nesta visita à Ucrânia, a Comissão visitou Kiev, Bucha, Irpin, Kharkiv, Sumi, ouviu responsáveis do governo, da sociedade civil, das agências da ONU que atuam no país. Estes testemunhos serão suficientes enquanto prova documental para eventual julgamento em tribunal? A prova será, nós temos que ponderar, testemunhal, será pericial e, eventualmente, de alguns elementos que tenham sido recolhidos, aí sim constituírem um elemento documental para a prova. Desde logo a questão que se coloca é saber quem é que vai apreciar essa prova. Por um lado, a mesma foi recolhida junto de um dos lados de um conflito bélico. Ou seja, há uma guerra que decorre na Europa e foram ouvidos fundamentalmente, não se sabe se exclusivamente, mas mais do que provavelmente foram escutados, foram acompanhados, foram recolhidos elementos junto de uma das partes ou, de alguma forma, de um modo mais tendencial ou tendencioso para uma das partes que está em litígio. Sabemos que, e a situação é clara, tem que decorrer depois desta fase de inquérito todo o desenvolvimento de uma acusação a serem depois submetidos ao julgamento de um tribunal. Tenho as maiores reservas que possa ser o Tribunal Penal Internacional, por razões que já são conhecidas, desde logo relativamente à posição da Rússia no que diz respeito aos estatutos do Tribunal Penal Internacional, mesmo da Ucrânia. A própria Ucrânia também não faz parte das convenções. Exatamente. A despeito da sua posição, da posição da Ucrânia em 2014-2015 relativamente ao Tribunal Penal Internacional, de onde poderia resultar uma aceitação de submissão à jurisdição desse tribunal. Portanto, podemos chegar a certa altura à apreciação desta prova que está a ser recolhida no âmbito de um processo de inquérito, de uma acusação ou um conjunto de acusações que venham a ser desenvolvidas, conforme referia. Tenho reservas que possa ser o Tribunal Penal, muitas reservas que pudesse ser o Tribunal Penal Internacional, ou um tribunal como aquele que nós conhecemos, o Tribunal de Nuremberg ou de Tóquio, aqueles que resultaram da Segunda Guerra Mundial, portanto, um tribunal, digamos que, composto, concebido, desenvolvido especificamente para
apreciar os atos e os crimes que foram praticados no âmbito desta guerra, ou então mesmo admitindo que seja na jurisdição interna de cada um destes Estados. Ou seja, futuramente, e nós temos que perceber Mas aí como é que se garante a independência de que falava? Ora bem, esse é um problema que inclusive volta a trazer instabilidade relativamente a estes dados que estão a ser recolhidos, porque se nós percebermos que inclusive no próximo ano ou numa margem relativamente próxima, alguns dos protagonistas internacionais, não só no âmbito desta guerra, as duas partes diretamente em conflito, mas também uma série de protagonistas possam eles sair de cena e serem substituídos por outros que não motivem da mesma forma qualquer das duas partes no conflito, ou seja, tanto de apoio à Ucrânia como na posição russa, nós percebermos que o julgamento possa vir a ocorrer em toda esta situação de dúvida e fundamentalmente de dúvida, porque nós estamos numa situação de normalidade, ou de normalidade sequer constitucional ou jurídica, nós percebermos que no futuro possa ser nos tribunais russos, possa ser nos tribunais ucranianos, que venham a ser apreciadas essas condutas, seguros de que se mantém a necessidade de respeito pelas normas de direito internacional. Por exemplo, relativamente aos prisioneiros de guerra, aquilo que temos estado a assistir manifesta a violação, pelo que se conhece, obviamente, pelas notícias, da Convenção de Genebra, nomeadamente o artigo 99, portanto, o artigo 99 da Convenção de Genebra, no que diz respeito aos direitos dos prisioneiros de guerra. Não há razões para estarmos muito otimistas em relação aos julgamentos destes alegados crimes de guerra, pois não, Soutor? Noto o seguinte, eu considero que devemos estar otimistas, devemos manter, eu vou usar esta expressão agora também aqui com grandes chális, com alguma ponderação e peço que o seja, nós devemos manter alguma fé no que diz respeito ao desenvolvimento e àquilo que seja o que assistimos, e particularmente desde a Segunda Guerra Mundial, que foi um desenvolvimento e uma tentativa de consolidação dos direitos humanos. Agora estamos pela primeira vez, depois da Segunda Guerra Mundial, numa guerra viva e com esta intensidade e esta dimensão na Europa. O que venha a ser o julgamento é muito bom que nós possamos perceber o seguinte. Não sabemos quem é que vai julgar. A circunstância de estarem a ser recolhidos elementos de prova, numa fase que designaríamos como de inquérito, ou seja, de apuramento, de registro, de prova. Pode passar por elementos testemunhais, periciais, documentais, alguns que se poderão perder no tempo. Agora, a história também nos ensina que tantas vezes estes conflitos terminam num acordo. Terminam na definição de uma nova fase política, geoestratégica, o que se lhe queira chamar. E nesse momento, tantas vezes encontramos cláusulas onde se esquecem alguns dos, eu vou-lhe chamar, provavelmente até com menor gosto, alguns danos colaterais verificados durante a guerra. Por isso, nós temos que estar cientes do seguinte, não podemos confundir o nosso desejo e o nosso anseio com a realidade. A guerra ainda está muito viva, é-nos ainda muito difícil perceber como é que vai terminar, quais as formas de resolução desta situação de guerra que estamos a assistir na Europa e, fundamentalmente, percebermos depois quem é que irá apreciar e julgar estas ações criminosas, seguramente criminosas, que têm sido praticadas no âmbito desta guerra. Dr. Pedro Trovão Rosário, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade para estar connosco e analisar a possibilidade de alguns destes crimes que estão a ser investigados irem a julgamento. Bom dia. Obrigado. Um gosto. Obrigado.